E aí galera do Evoluindo, tudo certo? Aqui quem fala é o Rafael e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você vai calcular quanto dinheiro você precisa para viver de renda. Vou te mostrar a calcular quanto dinheiro você precisa para poder dizer eu posso viver de renda com tranquilidade. Eu vou mostrar o passo a passo para você descobrir esse número aí para a sua situação atual. Se você está começando a investir ou quer organizar o seu plano de independência financeira, vai ser o vídeo certo para você. Você vai sair com uma fórmula simples, exemplos práticos e uma planilha para calcular o seu próprio número. A gente vai separar esse nosso método aqui para calcular em 6 etapas. Primeiro são as despesas-alvo, depois impostos e custos, terceiro, taxa de retirada, quarto, um montante necessário, quinto, a simulação de aportes e o sexto, o desenho da carteira de renda. Então vamos começar pelo passo 1, descobrir a sua despesa mensal. O que você vai ter que fazer aqui? Primeiro, somar os seus custos essenciais e levar em consideração o seu estilo de vida desejado, né? Isso envolve moradia, alimentação, saúde, educação, transporte, lazer e alguma margem para imprevistos, né? Nesse passo é importante que você use valores de hoje, acrescente uma margem de segurança de 10 a 20%. O ajuste por inflação, quando a gente projetar qualquer coisa para o futuro, vai ter que ser feito. E assim, sem ter uma despesa-alvo, você não vai ter como deixar bem claro a quantidade de dinheiro que você vai ter no futuro. Então você tem que ter um valor em mente. O segundo passo, a gente tem que considerar os impostos e os custos no nosso investimento. Primeiro, né, que a renda dos investimentos pode ser tributada. Então, para você ser mais conservador, você pode planejar uma taxa média aí de 5%, por exemplo, ao ano, sobre os seus ganhos, ou sobre a sua renda, variando pelo tipo de investimento que você está fazendo. E, regra prática, a gente vai trabalhar sempre com uma taxa de retirada líquida, já após os impostos e os custos. Então, isso aí vai garantir que a gente esteja trabalhando com uma outra caixinha de segurança aí, né? A gente vai ser bem conservador na hora de fazer esses nossos cálculos aqui. Terceiro passo, o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma taxa de retirada prudente, né? Qual que é a ideia? A taxa de retirada vai ser o percentual do patrimônio que você vai poder sacar todo ano, em termos reais, ou seja, né, mantendo o poder de compra e mantendo o seu investimento para sempre, né? A ideia é que, como a maioria das pessoas não sabe quando vai morrer, né, ou pelo menos não deveria saber, a gente tem que tentar fazer essas retiradas mantendo o nosso capital principal investido. Assim, não importa quanto tempo a gente viva, a gente sempre vai ter de onde tirar esse dinheiro e não vai precisar baixar a nossa qualidade de vida. Sendo conservador nesse ponto, então, a gente vai usar uma taxa de referência de 3 a 4% ao ano. Isso aí você vai ajustar, enfim, sendo mais conservador, prefira tirar 3%, sendo um pouco mais moderado, 4%. Isso vai depender muito do horizonte de investimento e também da composição da sua carteira. Quanto maior a incerteza, ou seja, volatilidades ou horizontes muito longos, mais conservadora deve ser a taxa, né? Ou seja, a gente vai considerar aí próxima de 3%. Quarto passo vai ser o quê? Agora que a gente já sabe quanto que vai ser o nosso custo de vida, já sabe qual o percentual que a gente vai retirar dos nossos investimentos por ano, a gente vai calcular esse montante necessário que a gente precisa ter investido para poder retirar esse dinheiro aí sem afetar o nosso patrimônio. Como é que a gente vai fazer isso aí? Basicamente, a gente vai pegar a nossa despesa anual desejada, por exemplo, você considerou que você precisaria de R$ 5.000 por mês para viver. Esses R$ 5.000 se multiplica por 12 para saber o quanto você vai precisar por ano. Então, nesse exemplo aí, R$ 60.000 por ano. E aí a gente divide esses R$ 60.000 pela nossa taxa de retirada, por exemplo, 13,5% ao ano. Fazer um exemplinho aqui também, ó. Despesa-alvo de R$ 10.000 por mês hoje, né? Com dinheiro de hoje, poder de compra de hoje. Daria R$ 120.000 por ano de retirada. Com 13,5% de retirada, a gente precisaria ter investido cerca de 3,4 milhões de reais. E agora que a gente sabe quanto que a gente precisa ter investido para poder fazer esse saque aí, é hora da gente ir, é hora da gente olhar o que que a gente vai precisar fazer no tempo que a gente tem desejado para conseguir chegar nesse patrimônio aí e poder viver de renda. Primeiro a gente vai simular os aportes para chegar até o número que a gente precisa. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente usa a fórmula do valor futuro, eu já mostrei em alguns outros vídeos aí,
onde o valor futuro vai ser os nossos aportes mensais, vezes 1 mais I, que é a nossa taxa de retorno mensal, elevada pelo nosso número de meses, menos 1 dividido por I. Pode parecer um matematiquês complicado aí, mas vocês vão ver que essa formulinha ela é bem fácil de ser aplicada. Se você tiver um HP12C, por exemplo, é muito fácil de fazer isso diretamente na calculadora. Se os seus aportes crescerem anualmente, aí a gente usa uma outra fórmula aqui considerando que os aportes vão crescer, né? Geralmente é isso que acontece na maioria dos casos. À medida que o tempo vai passando, o seu salário tende a aumentar, e se você for sábio e não aumentar o seu custo de vida na mesma proporção, consegue ir poupando um pouquinho mais a cada mês e aumentar o seu aporte, né? Aqui a gente vai fazer um exemplo hipotético para ilustrar isso aí. Voltando ali para aquele caso que a gente tinha antes de R$ 10.000 por mês, a gente teria que ter 3,4 milhões de reais. Vamos considerar aqui um horizonte de investimento até que essa aposentadoria chegue entre 25 a 30 anos. E a nossa taxa de retorno estimada para 3 a 4% ao ano. Depois eu vou mostrar aqui no Excel, vamos ver aqui no Excel, simulando aportes de R$ 1.500, R$ 2.000 e R$ 2.500 e esses retornos estimados de 3 a 4% ao ano, quanto a gente chegaria ao final de um período de 25 ou de 30 anos. Também vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a simulação de um aporte que cresce a 5% ao ano e um aporte que cresce a 10% ao ano, para a gente ver a diferença de tempo para chegar no nosso patrimônio desejado. Uma dica aqui é sempre trabalhar com o aporte automatizado, que eu falo tanto, né? Que é o quê? Aí o salário na conta já aporta. Trata o aporte como se ele fosse uma conta que você tem que pagar. E, de preferência, né, a primeira conta mais importante, desde que você não deixe de pagar alguma outra coisa que você está devendo, né? Mas tratando ele como uma conta importante, porque assim você adquire o hábito de todo mês colocar uma grana para render e trabalhar pelo seu futuro. E depois que a gente fez essas simulações e viu o quanto é importante aportar, também é importante que a gente escolha os nossos investimentos de maneira que eles consigam se multiplicar ao longo do tempo e permitir que a gente viva de renda, né? Aqui, alguns princípios que a gente deve seguir nessa hora é o quê? Diversificar, né? Não apostar todas as fichas em um ativo só ou numa classe de ativo só. Procurar instrumentos de investimento com custos baixos ou com alguma vantagem tributária. Focar em ativos de geradores de caixa, já que a gente está fazendo uma carteira para aposentadoria. E, de preferência, né, tentar correr o mínimo de risco possível para aquele retorno que a gente espera. Algumas coisas que a gente comenta nos vídeos aqui que poderiam compor uma carteira assim, a gente tem títulos de renda fixa, Tesouro Direto, ETFs, tanto no Brasil como internacional, fundos imobiliários, empresas de dividendos, previdências privadas, que aí já tem aquela vantagem de impostos que eu falei ali, tem uma vantagem tributária já, se você for a CLT, você pode fazer um PGBL, se você não for CLT e quiser, você pode fazer um VGBL, que também possui, no longo prazo, uma incidência menor de imposto. Enfim, são todas coisas que você pode considerar, tá? Além disso, uma parte importante de quem quer construir uma carteira para longo prazo, primeira coisa que você tem que ter, reserva de emergência, né? Separar ali um dinheiro que seja de 6 a 12 meses do seu custo de vida para, caso algo de errado aconteça, e todo mundo está sujeito a isso, né? A manutenção de um carro, algum problema na casa, algum problema de saúde, você não precisa mexer nos seus investimentos e complicar a sua rentabilidade, né? Tendo que talvez sair de um ativo em um momento ruim porque você não tinha um dinheiro de caixa ali para esse tipo de imprevisto. Depois que tudo deu certo, você investiu, esperou por todo tempo, é hora de começar a usufruir, e aí você vai montar a sua estratégia de saque, né? Você pode fazer o quê? Você pode combinar cupons de dividendos, de renda fixa, rendimentos FIIs, resgates programados de renda fixa, né? Fazendo uma escadinha ali de CDBs, por exemplo, que vence cada ano em determinado mês, e assim sucessivamente, né? O ideal é o quê? Que todo ano você reajuste o seu saque do dinheiro pela inflação, assim você não vai perder o seu poder de compra, né? Por exemplo, naquele caso que a gente viu antes, você vai ver que no final do primeiro ano você teve uma correção de 5% da inflação, pro próximo ano você sabe que as suas retiradas vão ser de R$ 10.500, compensando ali os 5% da inflação, para que você não precise baixar a sua qualidade de vida, que nem perder o seu poder de compra. Uma coisa também que pode ser feita em anos em que o mercado estiver muito ruim, você pode ir fazendo as retiradas do seu colchão de imprevistos ali. Não é a reserva de emergência, né? Esse colchão ali seria
uma renda fixa, pós-fixada, por exemplo, que você tem na carteira, e em anos em que está tudo ruim, tudo caindo, você retira o dinheiro desse colchão e deixa o restante dos investimentos investidos, e depois, quando a coisa volta ao normal, você volta a completar esse colchão e vai sacando mais de renda fixa. E depois de ter visto tudo isso, a gente tem alguns lembretes para fazer, né? Primeiro, nunca ignore o poder dos impostos de diminuir a sua renda, e também seja sempre bem conservador na hora de calcular os custos e o número que você deve chegar para viver de renda, né? O que a gente vê em muitos cálculos é a pessoa dizendo: "Ah, com R$ 500.000 eu consigo viver de renda para sempre, porque eu vou ter a rentabilidade de 12% ao ano". Não dá para considerar isso sempre, né? Seja sempre extremamente conservador na hora de considerar o rendimento dos seus investimentos e o montante que você tem que ter guardado para sacar esse dinheiro aí. Além disso, é sempre bom ter um colchão de liquidez e se manter firme na estratégia que você definiu para os seus investimentos, né? Tente não se deixar influenciar ali pelas manchetes e pelo investimento do momento aí. Recapitulando então, para fechar, a gente vai fazer o nosso método consistiu de 6 etapas, né? Primeiro, calcular qual vai ser a nossa despesa-alvo, ou seja, quanto que a gente vai poder gastar todo mês. Depois, levar em consideração os impostos e alguns custos. Depois, definir a nossa taxa de retirada anual. Depois, tendo a taxa e tendo as despesas que a gente teria que pagar, a gente consegue calcular um montante, ou seja, a quantidade de dinheiro que a gente vai ter que ter acumulado para isso. Depois, a gente consegue simular quanto que a gente teria que aportar para chegar nesse valor no prazo que a gente tem, né. Muitas vezes você vai ver que você vai ter que tá esperando se aposentar em 15 anos, por exemplo, vai ver que para isso você teria que considerar uma taxa de retorno não muito segura, né, teria que arriscar demais, então talvez 5 anos a mais de aportes resolvam o seu problema, né. Mas sempre bom tentar traçar um plano bastante consistente e conservador na hora de considerar esses retornos, né. E, para fechar, uma recomendação de livro aqui, eu vou deixar um livro aqui na descrição, e se você tiver interesse em aprofundar os seus conhecimentos nesse tipo de conteúdo, você pode acessar esse livro aí. É uma leitura leve, fácil, em que vai te dar alguns insights aí sobre a área financeira. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para ter mais conteúdos desse tipo. Compartilhe com pessoas que você conhece que gostam desse tipo de conteúdo ou que precisam desse tipo de conteúdo. E nos vemos nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.